Olá, pessoal. Vamos para mais uma aula. Aula 6, continuando no capítulo 2, razões trigonométricas na circunferência. Veja a relação fundamental da trigonometria na página 28. Essa é uma relação entre seno e cosseno. É a relação trigonométrica fundamental para a gente estudar os próximos conteúdos. Veja só, para todo alfa pertencente ao intervalo de 0 a 2π, temos. Observe a imagem e aí vocês percebem que seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Nisso, temos as consequências. Se a gente trabalhar com esta fórmula principal, a gente descobre que seno ao quadrado de alfa igual a 1 menos cosseno ao quadrado de alfa, e cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1 menos seno ao quadrado de alfa. Atenção para essa nomenclatura. Seno ao quadrado de alfa é igual a seno de alfa ao quadrado. Porém, é diferente de seno ao quadrado de alfa e seno de A ao quadrado. São coisas completamente diferentes. O exemplo da página 28 trabalha muito bem essa relação. Ela nos permite obter o seno de um número a partir do cosseno. Veja só. Dado o exemplo 2, seno de x é igual a 1/3, com π sobre 2 menor que x e menor que π. Se você observar, essa relação vai estar lá no segundo quadrante. Veja aí essa imagenzinha, que fica entre 90 e 180. E para obtermos o cosseno de x, a gente usa a relação fundamental anterior. Onde tem a relação que nós temos visto, a gente substitui, né, o seno ao quadrado, a gente substitui pelo número que foi dado. E é 1/3. 1/3 ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Trabalhando com isso, a gente calcula que 1/3 ao quadrado é a mesma coisa que 1/9 e passa para o segundo membro. Ele está positivo, ele vai passar negativo. Quando a gente soma 1 com 9, né? 1 mais 1, 9, 1 nono, desculpe, é igual a 8 nonos, certo? Então, levando isso à raiz quadrada, porque o cosseno está ao quadrado, a gente obtém mais ou menos raiz de 2 raiz de 2 sobre 3, certo? Então, só que lembrando que está no segundo quadrante. E o cosseno do segundo quadrante, ele é negativo. Então, vai ficar menos 2 raiz de 2 sobre 3. Arcos complementares. Os arcos complementares, né, que você está vendo na imagem, na circunferência trigonométrica, ao lado P, é a imagem do número real. O arco da medida é x radianos, que é a imagem do número real. Então, temos que OP é igual ao cosseno de x e P' seno de x. Q' é igual ao cosseno de π sobre 2 menos x e OQ' é igual a seno de π, então, menos x. Nisso, a gente conclui, né, que eles são congruentes. Daí temos essa relação, que seno de x é igual a cosseno de x menos π sobre 2 e cosseno de x é igual a seno de x menos π sobre 2. Na figura acima, pode-se constatar que para os ângulos complementares indicados, o seno de um é o cosseno do outro. E como a figura é simétrica, o inverso também é verdadeiro. A tangente, gente. Considere o ciclo trigonométrico, o ponto T, a interseção da reta OP com o eixo das tangentes. Essa reta está perpendicular ao eixo X, que esse ponto passa pelo ponto A. O arco AP corresponde ao ângulo central alfa. Definimos como tangente do ângulo alfa
ou do arco AP, a medida algébrica do segmento AT, que é indicado por tangente de alfa é igual à medida AT. Observe a imagem para você compreender essa leitura. A tangente, diferente das outras duas razões que a gente estudou, ela se relaciona com o cateto oposto e o cateto adjacente. Além disso, ela é uma divisão, né? Ela é uma razão entre seno pela razão do cosseno. E aí a gente obtém o mesmo resultado, tanto usando o cateto oposto sobre adjacente, como a razão do seno pela razão do cosseno. Nesse sentido, para que a razão do seno e cosseno possa ser encontrada, é importante lembrar as medidas do ciclo trigonométrico são as mesmas. E a tangente também, né? Eles também têm essas relações, né, em questão. E aí, à medida nisso tudo, a gente descobre que é o oposto e o adjacente do ângulo. Veja que a tangente aí, ela é azul, né? No ciclo trigonométrico, a tangente ela é azul. Na circunferência trigonométrica, note que o eixo da tangente tangencia o ciclo trigonométrico, daí esse nome. Note também que o ponto A tem o raio do círculo trigonométrico prolongado até atingir o eixo das tangentes, a fim de determinar o valor da mesma. Além disso, repare que quando for 90 graus, o prolongamento não atingirá o eixo, então não existe tangente para 90 graus. Além disso, dependendo do quadrante, os valores podem mudar. Perceba que no primeiro quadrante a tangente é positiva, no segundo quadrante a tangente é negativa, no terceiro quadrante a tangente é positiva e no quarto quadrante a tangente é negativa. Os valores notáveis. Já conhecemos os valores da tangente de ângulos notáveis quando estudamos a trigonometria, não é isso? Então, observe os valores. A tangente de π sobre 6 é igual à tangente de 30, que é igual a raiz de 3 sobre 3. A tangente de π sobre 4 é a mesma de tangente de 45, que é igual a 1. A gente já descobriu isso nas outras aulas. E esses valores é possível determinar a simetria com outros arcos. Tá aí algumas simetrias, né, da tangente que a gente pode trabalhar utilizando o mecanismo da simetria e os ângulos notáveis que a gente já conhece. Um exercício resolvido. Com auxílio da tabela trigonométrica, da página 276, encontra o valor da tangente 290. Como é que a gente pode fazer? A gente sabe que 290 ele está no quarto quadrante. Se ele está no quarto quadrante, eu vou fazer uma subtração do maior valor do quarto quadrante, que é 360, uma volta completa. Então, 360 menos 290 dá 70. Então, eu vou descobrir a tangente de 70, porque eu vou saber que ela é igualzinha, né? Ela é a simetria da tangente de 70. Só que eu lembro, como ele está no quarto quadrante, ele é negativo. Então, eu vou descobrir o valor da tangente de 70. Vou lá no livro e olho que é o mesmo valor da tangente de 290. Agora, com vocês, vamos exercitar o que aprendemos. Vão lá no livro, consultem, tirem suas dúvidas. Até a próxima aula, gente!